Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal ao AM Concursos. Hoje nós iremos trabalhar com a lei de improbidade administrativa e deixa logo o teu like aí, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Um tópico extremamente importante que ele não cai em prova, ele simplesmente despenca, tá bom? Vou projetar meu slide aqui para a gente discutir aqui algumas coisas, tá bom? Vou deixar em tela grande aqui. Então vamos lá. Voltando aqui, passei. Hoje nós iremos trabalhar com a lei de improbidade administrativa, beleza? Essa lei é a lei 8429 de 1992, lei de improbidade, né? Lei da improbidade administrativa. Tudo começa lá na Constituição Federal, lá no artigo 37 da Constituição Federal, mais precisamente aí no parágrafo 4º da Constituição. O que que diz lá, pessoal? Vamos lá, ó. Vou pegar aqui meu marca-texto aqui. O que que diz lá? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade, tá? A indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, os atos de improbidade, né, eles importarão em quê? Primeiro, a suspensão dos direitos políticos, tá? Então, a suspensão dos direitos políticos, tá certo? A perda, se o cara for servidor público ou se tiver alguma função pública ou política, a perda da função, tá? A perda da função. Uma outra consequência, a indisponibilidade dos bens. Só que quem vai fazer isso aqui, né, é o juiz, né? A indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade dos bens. Tranquilidade? Muito simples isso aqui. Na forma e gradação prevista em lei. A lei já tem, né? Que é uma lei nacional. Que é a lei que você já viu aqui. A lei 8429 de 92, a lei da improbidade administrativa. A lei 8429, né, ela é uma lei em âmbito nacional. O que eu quero dizer com isso? É uma lei que ela vai resguardar, que ela vai, na verdade, atuar em todas as esferas, em todos os poderes, tá? Seja no âmbito federal, no âmbito estadual, como municipal, vai incidir aí a lei da improbidade administrativa. E é só no poder executivo? Não, em todos os poderes. Beleza, galera? Muito tranquilo isso aqui. Voltando aqui para o slide. Qual seria aí os sujeitos passivo do ato de improbidade, né? Sujeito passivo do ato de improbidade. Aquele como se fosse assim, entre aspas, a vítima, né? Lá no crime tem a vítima. Aqui seria também como se fosse a vítima. Quem seria o sujeito passivo da lei de improbidade administrativa? Vamos lá. Seria quem? As pessoas da administração direta. Quais são? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E também as pessoas da administração indireta. Quais são? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ou seja, eu tenho entes, né? Entes políticos, que são quem? A União, os estados, o Distrito Federal. E nós temos também aqui as entidades, né? As entidades administrativas da administração indireta, beleza? Quem pode ainda ser polo passivo, né, do ato de improbidade? A empresa
incorporada ao patrimônio público. Né? Vamos pegar uma empresa, ela se tornou ali patrimônio da administração pública. Também será sujeito passivo. Quem pode ser mais? Entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Também é um sujeito passivo. Entidade que receba subvenção, tá certo? Benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, limitando-se, nesse caso, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Ainda, entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se, nesse caso, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Galera, resumindo isso aqui, tá? Resumindo isso aqui, o que eu quero dizer com isso? Resumindo isso aqui, aonde houver recurso público, pode ocorrer ali atos de improbidade administrativa. Mesmo que seja um particular que recebe incentivo público, pode responder aí por ato de improbidade administrativa. Onde tem gestão de recurso público, ali incide a lei da improbidade administrativa, a lei 8429. Beleza? Então, muito tranquilo essa parte, né? Avançando. De onde nós tiramos aquela situação lá, né? De onde nós tiramos? Nós tiramos aí do artigo 1º, né, da lei, que diz o seguinte, ó: os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, aí vem servidor ou não, contra a administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, de territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da lei. Isso aí nós já falamos anteriormente. Parágrafo único. Estão também sujeitos à penalidade desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidades que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio ao erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Onde tem recurso público, lá se aplica a lei da improbidade administrativa. Quem seria aí agora o sujeito ativo, né, o autor? Reputa-se agente público para efeitos desta lei todo aquele, tá? Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. É o ato de improbidade próprio, tá bom? Esse ato praticado por essa galera aqui que eu acabei de ler é o ato de improbidade próprio. Tá tranquilo? Veja aqui que o conceito aqui de agente público ele é muito mais abrangente do que aquele conceito estrito que a gente trabalha no direito administrativo. Aqui o conceito é bem mais amplo. Por exemplo, aquele mesário que está trabalhando nas eleições, ele pode responder por improbidade administrativa? Correto, pode. Tá certo? Aquele que está prestando serviço de forma gratuita para a administração pública pode responder pela lei de improbidade? Pode. Beleza? Então isso é muito tranquilo, né? Então avançando.
As disposições desta lei são aplicáveis, tá? São aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza, concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Aqui, galera, o ato de improbidade, tá? O ato de improbidade, aí você anota aí, o ato de improbidade aqui, ele é impróprio. Nós vimos que aquela galera lá que eu li anteriormente seria ato de improbidade próprio, né? Porque pelos agentes públicos, aqui não. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, né, ato de improbidade impróprio. Tá beleza? Agora a gente vai ver algumas jurisprudências, né, que são realmente importantes para o teu concurso. Né? Hoje em dia os concursos aí, eles estão recheados de jurisprudência. Posicionamento atual do STF para os agentes políticos, né? Medida cautelar na ação cautelar 3.585 do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: o presidente da República, ele responde somente por crime de responsabilidade. Então a pergunta é, diante disto aqui, o presidente da República, ele responde por ato de improbidade administrativa? Negotof, né? Negativo. O presidente da República é o agente político que responde apenas por crime de responsabilidade. Não se aplica a ele a lei de improbidade, né? A lei da improbidade administrativa. Fixa bem isso aí, tá bom? Outro caso aqui específico. Agentes políticos definidos na lei 1079 de 1950, que são ministros de Estado, secretários estaduais, ministros do STF e governador, ele tem a dupla normatividade em matéria de improbidade, com objetivos distintos. Ou seja, tanto se aplica, né, a essa galera aqui, ministro de Estado, secretários estaduais, ministros do STF e governador, tanto a lei do crime de responsabilidade quanto a lei, né, de improbidade administrativa, tá? No exercício do mandato. Após, serão processados segundo disposições da lei de improbidade. Não entendi nada. Calma, garoto. Essa galera lá, ministros do STF, né, secretário de Estado, né, governador, para eles são aplicados tanto a lei de improbidade administrativa quanto a lei do crime de responsabilidade. Depois do mandato, ele vai responder apenas pelo crime de improbidade, tá? Esse é o entendimento aí jurisprudencial, beleza? Muito tranquilo, né, galera? Então, olha só, agentes políticos definidos na lei, ministro de Estado, secretário estadual, ministro do STF, governador, eles têm a dupla normatividade em matéria de improbidade com objetivos distintos, né, galera? Vamos lá. Outro ponto bacana aqui, ó. Os vereadores não se enquadram dentre as autoridades submetidas pela lei 1079, que é a lei do crime de responsabilidade, né? Podendo responder por seus atos em sede de ação civil pública de improbidade administrativa. O precedente do STF invocado pelos recorrentes, tá, em apoio à tese sobre o descabimento de ação de improbidade em face de agente político de qualquer esfera dos poderes da União, Estados e municípios, não se presta porque cuida de caso específico de ministro de Estado. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Os vereadores se enquadram apenas, né, na lei de improbidade administrativa e não entra a questão da lei do crime de responsabilidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que se aplica a agentes políticos municipais, tais como os prefeitos, ex-prefeitos e vereadores, as sanções previstas na lei de improbidade administrativa, tá certo? Beleza? Tranquilidade?
Mais uma jurisprudência aqui, ó. Que é do Dias Toffoli, primeira turma, julgado, blá, 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 blá. Supremo Tribunal Federal reiterou a posição sufragada na ADI 2797 do DF ao revelar que inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. Não entendi. Toda essa galera aí vai começar no juiz de primeiro grau. Beleza? Ah, o cara é prefeito. Quem processa o prefeito? Na lei de improbidade, o prefeito pode ser processado no juiz de primeiro grau. Não precisa ir para o TJ. Beleza? Diferente, por exemplo, de apurar um crime contra o prefeito, né? Beleza, beleza, beleza? Então, todo mundo aqui vai para o juiz de primeiro grau, independente de quem seja. Por quê? Inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. Beleza? Todo mundo vai para o primeiro grau. Segunda turma, RESP. 118.417. Por exercer atividade delegada do poder público, mantendo com ele vínculo contratual, os notários e registradores são sujeitos ativos em potencial dos atos de improbidade administrativa. Então, notários e registradores podem responder por atos de improbidade administrativa. Beleza? Mais uma jurisprudência aí, ó. As pessoas jurídicas também poderão figurar como sujeito ativo dos atos de improbidade na condição de terceira beneficiária. Então, as pessoas jurídicas também figurarão no polo ativo, né, nos atos de improbidade administrativa. Outra, não figurando no polo passivo, qualquer agente público, não há como... Isso aqui não cai, não. Isso aqui despenca, esse entendimento aqui, ó. Eu vou até marcar. Não figurando no polo passivo, qualquer agente público, não há como particular figurar sozinho como réu em ação de improbidade administrativa. Beleza? Então, o particular, ele não pode figurar sozinho lá no polo passivo da lei de improbidade administrativa. Tem que ter um agente público ali para segurar na mão do particular para ambos serem processados, né? Senão só o particular não vai. Tem que ter um agente público ali. Beleza, beleza, beleza? Vamos lá adiantando, né? Vamos adiantando aqui. Tem mais? Vamos mais para outra jurisprudência, ó. A sanção de perda da função pública não tem incidência sobre os agentes aposentados. Haja vista não está prevista em lei. Beleza? A sanção é só de perda da função pública. Não tem incidência sobre os agentes aposentados. Haja vista não está previsto na lei de improbidade administrativa. Esse é o entendimento do STJ da segunda turma no RESP 118, 6123. Beleza? Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Essa aqui é uma questão. Vai lá. Vamos ver se é verdadeiro ou se é falso. Vamos começar as questões. Os atos de improbidade administrativa atingem apenas as entidades do Poder Executivo? Aí tá falsa, né, galera? Tá falsa essa alternativa aqui. Por quê? São todos os poderes, tá? Tanto o Poder Executivo, Legislativo, quanto o Judiciário. Mais uma questão aqui da Quadrix, né? Os agentes políticos não são sujeitos ativos passíveis de cometimento de ato de improbidade? Tá falso, né, galera? Tá falso. Por quê? São. A única exceção de um agente político que não responde pela lei de improbidade é o presidente da República. Os demais respondem por ato de improbidade administrativa. Mais uma. Considerando a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao conceito de agentes públicos, todos os agentes políticos estão sujeitos à disposição da lei de improbidade administrativa? São todos os agentes políticos, galera? Não, tá falso, né? Por que tá falso? Porque o presidente da República ele não é submetido à lei de improbidade administrativa, beleza? Questão da FCC aí, ó, para analista judiciário, TRT, 11ª região. Diz o seguinte, ó, Vinícius é empresário, proprietário de gráfica e papelaria situada no município de Boa Vista.
O Ministério Público do Estado de Roraima ingressou com ação de improbidade administrativa contra Vinícius, tá? Contra Vinícius, argumentando que, embora não seja agente público, beneficiou-se indiretamente de ato de improbidade administrativa, às disposições da Lei de Improbidade Administrativa. Beleza, vamos lá. São aplicados no que couber Vinícius. Sim, sim. O particular responde pela lei de improbidade no que couber. Então aqui a resposta já é a letra A. Vamos ver as outras. Não se aplica a Vinícius, tendo em vista sua condição de particular? Não, particular também responde. C. São aplicáveis em sua totalidade a Vinícius, inclusive as destinadas especificamente ao agente público? Claro que não, né? É no que couber a ele, né? Então tá errado. Não se aplicam a Vinícius, haja vista que o benefício indireto não justifica a incidência citada na lei. Claro que justifica. Tá errado. A letra E. Não se aplicam a Vinícius porque apenas o particular que induziu concorrer para a prática do ato ímprobo é que estará sujeito às disposições citadas nesta lei. Claro que não, né? Se ele se beneficiou, ele responde também no que couber. Mais uma. As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa que não exerça mandato, cargo, emprego ou função. Tá falso, né, galera? A gente já sabe que essa galera também pode responder no que couber. Então tá falso aqui. Mais uma. Ixi, voltou. Mais uma. Cadê? Além dos servidores públicos, são considerados sujeitos ativos de ato de improbidade administrativa os notários e registradores que podem sofrer as penalidades previstas na lei em apreço. Verdadeiro, né, galera? Isso está na legislação aí, está na lei. Mais uma para juiz substituto. Segundo ao STF, compete ao primeiro grau de jurisdição o julgamento das ações de improbidade administrativa contra agentes políticos, ocupantes de cargos públicos ou detentores de mandato eletivo, independente de eles estarem ou não em atividade. Ok, verdadeiro, né, galera? Verdadeiro. Segundo o STF, esse é o entendimento. Independente, né, de que cargo está ocupando, sempre vai ser, não tem foro por prerrogativa de função. Mais uma. O estagiário de órgão público não pode ser sujeito ativo, se até o particular pode, né? Que já está falso, né? Imagine o estagiário que está desempenhando ali uma função. O estagiário de órgão público não pode ser sujeito ativo de ato de improbidade administrativa em virtude do vínculo precário. Não, isso não tem nada a ver. Está falso. Então vamos continuando aqui, né? Fizemos algumas questões, vamos continuando para artigo 4º agora da LIA. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Professor, faltou aí a eficiência, tá, pessoal? A lei ela é de 92, não é isso? Se a lei é de 92, a eficiência só veio ser inserida lá para frente, né? Por isso que não está colocado, né? Você observa aqui que a lei é de 92. Então, a eficiência você sabe que foi colocada só mais adiante, né? Você que estuda direito constitucional. Então, leia-se aqui também que tem eficiência, tá bom? Artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Beleza? No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens, tá? Ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Continuando, né? Vamos lá. Continuando aqui. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, em seja enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indicado. Claro que o Ministério Público vai entrar com uma ação, né, que vai decretar a indisponibilidade ao juiz, né? Vamos imaginar ali que uma comissão para apurar uma conduta ali, né? Vamos dizer que um servidor ele sofre aí um processo administrativo disciplinar. Aí a comissão apura que houve um ato de improbidade. O que ela vai fazer? Ela vai representar para o Ministério Público
e o Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública por improbidade administrativa e pedir a indisponibilidade dos bens do indiciado, né? Aí o juiz pode deferir ou não. Continuando, a indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, beleza? E o artigo 8º, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Tá certo? Vamos dizer que o cara conseguiu ali ingressar no patrimônio dele, ilicitamente, obviamente, R$1 milhão, beleza? E aí, o que acontece, né, cara? Ele deixou de herança para os filhos 500 mil. Aí o Estado vai perder 500 mil, né? Que só vai conseguir recuperar 500 mil. Tá beleza? Porque não pode adentrar no patrimônio do sucessor dele, no patrimônio particular, para pagar uma dívida que não é do sucessor. Vamos ver uma questão aí da Quadrix. O sucessor do agente público que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações da Lei 8429/92. Ok. Até o limite do valor da herança. Colocou o artigo, né? Literalmente, né? Então aqui tá verdadeiro, até esqueci de colocar. CESP 2016, FUNPRESP, analista. Os herdeiros daquele que causar lesão ao patrimônio público estarão sujeitos a combinações legais até o limite do valor da herança, verdadeiro. Mais uma, ó. Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui caiu para promotor de justiça. Lúcio, conselheiro de Tribunal de Contas Estadual. Pierre, prefeito de município. E Mário, desembargador do Tribunal de Justiça Estadual, cometeram ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8429 de 92. Nessa situação hipotética, no âmbito do Poder Judiciário, deverá ocorrer o processamento e julgamento em primeira instância de todos eles, né, galera? Porque aqui não há foro por prerrogativo de função. Então, todos eles. Então, Lúcio, primeiro grau, Pierre, primeiro grau e Mário, primeiro grau. Então, Lúcio, Pierre e Mário, letra D, né? Gabarito. Agora vamos, tá? Começar aqui a entender os atos de improbidade administrativa, beleza? Nós vamos ter aí 4 espécies de ato de improbidade administrativa. Os atos que importem em enriquecimento ilícito, tá? Os atos que causem lesão ao erário, muito importante isso, e atos que atentam contra os princípios da administração pública, e depois entrou mais um, né? Que são os atos decorrentes da concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários. Beleza? Então vamos lá. Começando com esse aqui, ó. Atos que importem em enriquecimento ilícito. Auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função e emprego. Aqui cabe apenas na modalidade dolosa, beleza? Modalidade dolosa. Atos que causem lesão ao erário. Então, viu aqui, ó, atos que importem enriquecimento ilícito. Aqui você vai oferir uma vantagem, tá? Uma vantagem indevida, em decorrência do exercício do seu cargo, beleza? Parece muito com aquele crime lá que você já sabe, né? Qual é o crime, galera? Nós temos a concussão e temos a corrupção passiva, né? Você lembra disso, né? Beleza, então é muito parecido. Atos que causem lesão ao erário. Aquele que por ação ou omissão, que enseje perda de patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades. Aqui cabe tanto na modalidade culposa ou dolosa. Então, atos que causem lesão ao erário pode ser tanto na modalidade culposa quanto na modalidade dolosa. O restante, galera, é tudo na modalidade dolosa. Só os atos que causam lesão ao erário aqui cabe, pode ser na modalidade culposa também. Mas os demais aqui é todo na modalidade dolosa, tá? Da lei de probidade. Atos que atentam contra o princípio da administração pública, né? Aquele que por ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Só cabe aqui na modalidade dolosa. Vamos dizer aqui que um ato administrativo não foi publicado, né, no Diário Oficial, a nomeação de alguém. Beleza?
Nesse caso aí, o Ministério Público, se quiser entrar com uma ação civil por improbidade administrativa, terá que provar que o cara realmente tinha a intenção de não publicar para esconder alguma coisa. Tá certo? Então ele tem que provar o dolo. Beleza? A pessoa, toda vez que alguém esquecesse de publicar um ato administrativo, o cara respondesse por uma ação de improbidade, aí estaria complicado, né? Ok. Atos decorrentes da concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários. Aqui é ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefícios financeiros ou tributários de que venham resultar em carga tributária de ISS inferior a 2%. Aqui é apenas na modalidade dolosa, né? Lei 157 de 2016. Então nós vimos isso aqui, o quadro sinóptico, né? E aqui nós vamos ver os artigos, né? Para a gente ficar mesmo bem bacana. Só que eu não vou ler os incisos, tá bom? Porque senão vai dar muito trabalho para ler. Aí você pega a lei de improbidade e lê os incisos. Senão vai ficar só lendo os incisos aqui, vai ficar muito maçante. O artigo 9º. O artigo 9º é quem? Você vai lembrar lá no quadro lá. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito. O que? Auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Aí, notadamente, aí vem uma série de incisos aqui que são rol meramente exemplificativos, tá bom? Claro que pode ter outras situações que se enquadrem nesse artigo 9º aqui. Então você viu também o seguinte, que aqui é apenas na modalidade dolosa, beleza? Dolosa. Ó, aqui tem uma série de situações que ensejam aí o enriquecimento ilícito. Ó, artigo 10º, né? Artigo 10º, vamos lá. Constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, aqui ó, dolosa ou culposa. Então aqui cabe até na modalidade culposa, né? Que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, mau barateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º. Tá bom? Aí vem uma série de situações aqui é rol meramente exemplificativo, tá bom? Ó, esse aqui é interessante, tem muito grande, porque ele sempre cai em concurso. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parceiras firmadas pela administração pública com entidades privadas. Isso aqui tá aqui, ó, constitui ato que causa lesão ao erário, como facilitar ou concorrer de qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas. Então, é permitir, realizar, conceder, são verbos aí que estão aí no artigo 10º, né? São atos de improbidade que causam lesão ao erário. Continuando aqui, né? 10A. Atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão de aplicação indevida de benefício tributário. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro tributário, contrário ao que dispõe ao caput do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 116, tá bom? Agora o 11º. Aqui também, pessoal, aqui na modalidade que dolosa, tá bom? É a canetinha aqui. Aqui na modalidade que dolosa. 11º. Constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole deveres de honestidade, parcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, tá? Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, né? Revelar fatos ou circunstâncias de que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. Esse item 3 aqui parece que bate recorde para cair em prova de concurso. Tá? Eu até vou marcar aqui. Porque pense no negócio que eu gosto de botar esse negócio aqui. Negar publicidade aos atos oficiais, frustrar a ilicitude do concurso público, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo,
revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço, descumprir normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parceiros firmadas pela administração pública com entidades privadas, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade prevista na legislação, transferir recursos à entidade privada em razão da prestação de serviço na área de saúde, sem prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênero nos termos do parágrafo único. Então aqui é uma série, né, de situações que ensejam aí atos de improbidade, né, contra os princípios, né, da administração pública, né, que viola deveres de honestidade, imparcialidade, beleza? Então tudo isto aqui. Aqui, galera, eu trouxe alguns verbos para você memorizar. Ó, do artigo 9º, que importa enriquecimento ilícito. Os verbos são receber, perceber, utilizar, adquirir, aceitar, incorporar, usar. Artigo 10º. Atos que causem prejuízo ao erário. Facilitar, permitir, doar, realizar, conceder, frustrar a licitude de licitação, ordenar, agir, liberar, celebrar, tá certo? Aqui é os que causam prejuízo ao erário ou lesão ao erário, tá bom? Atos que atentam contra os princípios da administração pública. Praticar, retardar, revelar, negar, frustrar a licitude de concurso público, deixar, cumprir, certo? Bacana? Vamos fazer algumas questões? O agente público que revela para a pessoa de sua confiança fato que tem ciência em razão de suas atribuições e sobre o qual deveria manter segredo, comete conduta antiética, não se configurando nesse caso ato de improbidade. Claro que se configura, né? Aqui configura, aqui está falso. Inclusive, né, ato de improbidade contra princípios da administração pública. O servidor público que revelar ao particular determinado fato sigiloso que tenha ciência em razão das atribuições praticará ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública. Aqui está correto. Cadê? Passando aqui. Ao negar publicidade a ato oficial, o servidor público comete ato de improbidade administrativa, o que atenta contra o princípio da administração pública. Para tanto, torna-se irrelevante considerar se houve ação de caráter doloso ou culposo. O erro está no final, né, galera? Aqui só vai na modalidade dolosa, culposa não. Por isso está errado aqui. Mais uma. Voltando aqui, mais uma. Servidor público estadual usou em proveito próprio veículo da administração pública estadual para fins particulares. Nesse caso, a conduta do servidor configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios administrativos, mesmo que não tenha havido dolo. Aqui está errado, né? Não configura ato de improbidade, claro que configura, está errado. Não configura ato de improbidade, claro que configura. Configura ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito se tiver havido dolo. Beleza? Aqui está certo, letra D. Configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, mesmo que não tenha havido dolo. Nesse caso aqui, galera, ó, servidor público estadual que usou em proveito próprio, ó, em proveito próprio, veículo da administração pública para fins particulares, porque se ele não usasse, ele ia usar o dele. Então ele está tendo uma vantagem indevida aqui, beleza? Então aqui gera enriquecimento ilícito, beleza? Tranquilidade? Das penas, acho que as penas eu vou deixar para a próxima aula, né? Senão vai ficar muito grande o vídeo. Então, galera, era basicamente aqui a nossa primeira aula sobre lei de improbidade administrativa. De coração, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui, tá? Inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo, galera. Falou!